Estamos dando sequência nas nossas lives. Hoje o nosso encontro é com o Dr. Henrico Cardi, especialista em direito do consumidor. Então, vou falar um pouquinho sobre o Dr. Henrico. Já chamei ele. Você está de lado, doutor. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo A bem? câmera. Tá bom Enquanto assim? o doutor arruma a câmera, a gente vai trocando um papinho. Se o áudio estiver ok, se a imagem estiver ok, sobe joinha para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Eu vou ficar com o meu computador suporte ligado aqui. Se tiver perguntas também no direct, a gente responde. Para mim tá parecendo que a imagem tá de lado, doutor. Você tá com o celular virado na horizontal? Então, eu vou apresentar o doutor Henrico para vocês. Ele, assim como eu também, se formou em Direito pela Universidade Brás Cubas. Tá dando uns cortes. Você está se vendo na imagem? Show. Eu acho que o doutor Henrico teve um problema, a gente vai dar um tempo para ele conseguir arrumar. E eu vou seguir com a apresentação dele. Então, o doutor Henrico, formado na Universidade Brás Cubas, em Direito, é pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho. Ele faz doutorado na Universidade Universidade del Museo Argentino, que é na UMSA, uma universidade bem conceituada da Argentina. Ele também é presidente da comissão da Jovem Advocacia, lá da OAB de Poá. Então, já é um advogado com bastante experiência em direito do trabalho, direito civil e também no direito do consumidor. Vamos ver se ele consegue se conectar agora. A câmera do doutor está virada de lado. O senhor aparece para a gente de lado. Está na mesma posição quando a gente fez o teste? Eu tinha deixado Agora sim. mas ela tá com problema. Acho que para. Boa noite, Yudi. Boa noite, Mari. Boa noite, Gabriel, Rael, Fábio. Boa noite, Erickson, Mila, todo mundo que está online, boa noite. Vou então contextualizar o tema da nossa live. A Covid-19, ela veio e trouxe muitas mudanças jurisprudenciais também na legislação. No direito do consumidor não foi diferente. Nós tivemos diversas mudanças devido à questão do isolamento e da quarentena. Também tivemos reflexos muito importantes no direito do consumidor pela questão do fechamento do comércio. E aí o doutor Henrico vai explicar para a gente quais seriam esses impactos. A gente sabe que o direito do consumidor, ele afeta muitos nichos diferentes e o consumidor em geral. Isso mesmo, gente. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? É a minha primeira live aí. Eu pesquisei algumas coisas a respeito, até vou levantar com você. Mas eu cunho prático, né? Para ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa crise, não são poucas.
diversas classes estão sendo afetadas, né? E eu gostaria de iniciar falando a respeito das situações bancárias que estamos sofrendo, né? Principalmente com relação a contratos bancários, né? Atualmente, eu vou até levantar essa questão, a gente teve um anúncio da Febraban que fala sobre cita algumas recomendações para os consumidores em geral. Só que tem que tomar muito cuidado, porque assim precisa da iniciativa do consumidor. E muitas pessoas estão dentro de casa e vê telejornais e vê os anúncios, mas não vê o lado legal e o lado administrativo que envolve tudo isso. Uhum. Então, assim, a Febraban anunciou na Globo essas questões de prazo, de como negociar as dívidas. Bom, eu como operador de direito e atuante na área consumerista, o que eu posso falar é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com bancos privados, principalmente, digamos, chamariz para propagandas enganosas, né? Recentemente vi o Itaú falando assim, vamos renegociar as dívidas com a taxa de 1,99. Aí você clica e aparece várias simulações, né? O que eu quero dizer com isso? O efeito disso são outras dívidas. É um efeito cascata que a gente fala. Porque na negociação vai ser feita negociações de juros abusivos. Pra você ter uma ideia, eles estão trabalhando com juros. Divulgação de juros de 2% para 6%. Então, essas coisas que eu queria levantar inicialmente, para tomar muito cuidado. E a gente fala que isso é o superendividamento, né, do direito do consumidor. E o que deve imperar no direito do consumidor, para quem é leigo não sabe, mas é o princípio da vulnerabilidade. Esse princípio, ele prevê, não só esse princípio, o princípio da boa-fé, vários outros princípios, mas esse é o princípio, eu entendo, como operador de direito, outros falam que não, mas para mim é o principal, porque o consumidor ele sempre vai ser afetado na história, ele é o lado menor da situação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Começou com a Caixa, colocando situações aí para facilitar para o consumidor, e outros bancos privados começaram a aderir. A Febraban originalizou isso, já colocou isso a título público. Então, o que é o seguinte, gente, esse tipo de dívida, ele prorroga por 90 dias, tá? São 90 dias e essa negociação é feita de forma digital, porque você não pode deslocar. Eu vejo muitas pessoas na fila e a intenção Deu uma travada, doutor, deu uma travada. Perfeito. Tá. O senhor tá no Wi-Fi, no 3G? Eu tô no Wi-Fi. Ah, tá. De repente o 3G ficar com um sinal melhorzinho. Mas eu vou pedir então para que o senhor repita. Então, quais foram as políticas públicas, políticas financeiras instituídas por causa da Covid-19? Então, as políticas financeiras são essas mesmas, né? A instituição bancária ela está orientando ao consumidor a procurar as plataformas digitais em aplicativos, aplicativo da Caixa Econômica. Recentemente eu tive uma cliente que consegui fazer uma negociação, ela entrou na plataforma, orientei ela no seguinte sentido: vai até a plataforma e faz um pedido extrajudicial, explica a sua situação financeira, que teve um pesar aí, de acordo com o que vem acontecendo, e pede a suspensão. E foi solicitado e foi dado. Então, deve ir pedir, não ir, né, no caso, mas pedir via digital, de forma digital.
plataformas digitais, né? E essa negociação, ela é automática? O consumidor, como ele deve lidar com essa situação? Então, ele tem que, primeiramente, entrar nas plataformas digitais e pedir essa negociação. E se isso não acontecer, como que funciona? Pois é, se tiver a gente fala recusa, né? Que eu vim pesquisando e tem decisões nesse sentido. Tem que procurar o judiciário. Se você não consegue a resolução extrajudicial, nós advogados a gente ajuda, ou a pessoa por si só não consegue, aí você tem que procurar o advogado e a gente tem judicial. Essa ação a gente fala que é uma ação revisional, né? De acordo com o artigo 6º, inciso 5 do CDC, que prevê essa questão de você discutir por um fato superveniente do contratual, que a gente fala que é o que vem acontecendo, é o caso fortuito ou força maior, fato corroborado com o texto do Código Civil, mas aqui a gente está aplicando o Código de Defesa do Consumidor, mas você pode, querendo ou não, fazer um cumulativo em relação a isso daí. Mas o foco principal é o artigo 6º, inciso 5, que prevê essa questão. Aí, você como na qualidade de consumidor, você tem que procurar um advogado para fundamentar melhor isso. Decisões favoráveis. Decisões favoráveis pedindo essa questão. Mas, assim, de uma maneira geral, as instituições bancárias estão dando aval para o negócio. Por quê? É muito viável você, na qualidade de instituição bancária, aceitar esse tipo de situação, porque ela, querendo ou não, ela está segurando o cliente a futuras transações. Mas isso está falando de uma instituição bancária privada. As particulares, como eu falei, está tendo alguns excessos, né? E infelizmente não tá tendo muito efeito. Esse é um ponto. Doutora, tem mais um outro questionamento? Sim, E quantas contas a gente falou então que nessa questão do Febraban, ou seja, todas as questões de dívidas com os bancos, a gente consegue negociar, né? E pelo período aí de 90 dias. Tá havendo bastante questionamentos e até alguns medos, né, do consumidor que confunde as informações em relação às contas de consumo de água e de energia elétrica, né? Houve algumas mensagens, né, comunicações a respeito de isenção. Então, muitos dos nossos clientes entram em contato com a gente e falam, doutora, a gente vai estar isento mesmo? Como que funciona isso? Então, como que tá? Quais são as políticas em relação à cobrança de água e à cobrança de luz? Bom, vamos lá. Essas contas a gente fala que são contas essenciais, né? São serviços essenciais, né? Então, primeiramente, é o seguinte raciocínio. A conta de água, ela já, alguns estados estão orientando os consumidores a pedir a suspensão. Não ocorre de forma automática, a suspensão dos valores, entendeu? Aqui em São Paulo está ocorrendo isso. O João Dória ele suspendeu as contas, mas aí vai uma ressalva para as pessoas de baixa renda, que é a tarifa social, e aqueles que estão cadastrados no BPC, programa BPC. Esse sim tem a possibilidade de você pedir, a prerrogativa de você pedir a suspensão, ligar e pedir a suspensão. De outra sorte, tem a questão da interrupção, né? Eu estou falando isso na questão de uma maneira geral, porque hoje em dia o entendimento é meio que unitário. Conta de luz, você também pode pedir a isenção, seguir o mesmo raciocínio, tá? Mas tem um limite de consumo, se não me engano, 220 kW, né? E tem a questão também da telefonia, internet, né? Gás encanado. Isso tudo se enquadra como serviços essenciais. Logo, você pode pedir a suspensão. Não, o que está ocorrendo é o seguinte. Alguns advogados estão se mobilizando, entrando com o processo contra o Estado.
pedindo para que o Estado não interrompa esses serviços durante um prazo. Salvo engano, são 90 dias. Então você tem uma estabilidade de 90 dias. Entendeu? Lógico, interrupção não tem nada a ver com a suspensão de valores. Alguns estados estão cobrando, sim. Os valores, as contas estão indo nas exigências das pessoas e isso vai ser cobrado. Agora, se você não tiver o dinheiro desse valor, deixar ele guardado um tempo, priorizar alimentos, por exemplo, você segura esse valor e lá na frente você pode fazer uma futura negociação, dependendo da situação da empresa responsável, da política dela. Entendeu? Então agora está proibido, uma decisão a respeito que está proibido cortar, né, a conta pelo não pagamento, está proibido o corte, porque futuramente você vai conseguir fazer essa negociação. Porque também é um efeito cascata, porque se você parar para pensar, fere o corte, né, por ser atividade essencial, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você tem um grupo de família em um determinado local, e principalmente nessas áreas, né, de vulnerabilidade, você vai ter um efeito cascata, porque as pessoas vão procurar os hospitais, isso vai, né, querendo ou não, a falta de água vai ensejar, né, problemas de higiene pessoal, etc. Então isso daí vai ter um prejuízo, sim. Repercutindo na proliferação ao invés da contenção do coronavírus, né? Exatamente. É uma das alegações nas decisões, né? Isso é um ponto. Sim. Então não é de forma automática, e as famílias que não estiverem cadastradas nessa tarifa social, né, elas também podem solicitar a suspensão da cobrança? Elas não podem solicitar a suspensão, elas não estão dentro desse grupo. Só as pessoas de baixa renda mesmo. Entendi. Bom deixar isso enfatizado. Ótima pergunta. Tá certo? E se elas vierem a ter algum problema na distribuição desses serviços, né? Quais são os meios de solucionar? Como que isso vai ser feito? Já que a gente tem isolamento social e não é possível fazer aglomeração, tem como vir um técnico, por exemplo, fazer medição, fazer qualquer tipo de conserto? Ou não. esse Mas aqui serviço... no estado de São Paulo, pelo menos foi uma resolução, um decreto estadual de que os funcionários não podem se deslocar até as residências para fazer as devidas manutenções. Salvo engano, a Anael se pronunciou a respeito disso por plataformas digitais, né? Justamente para não ter esse contato e para não correr num... É isso mesmo. Vocês estão ouvindo o doutor Henrico? Para mim tá travando aqui. Dá joinha. Tá travando, né? O suporte tá me falando aqui, travando. O doutor consegue colocar na conexão 3G? Sim. Vou sair aqui, tá? Acredito que porque tem muita pessoa ao mesmo tempo fazendo live ao mesmo tempo, muitas pessoas se conectando com a internet, então fica travando. Para mim tava travando muito. Para vocês está normal? Vocês conseguem me ouvir? A imagem tá ok? Eu quase não tava mais conseguindo ouvir o doutor Henrico. Eu vou chamá-lo de novo. Pessoal falando pro doutor Henrico processar a empresa da internet. Boa sugestão. Até essa questão no Brasil é uma questão de também direito do consumidor, é uma questão muito polêmica, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, e quando tem acesso à internet, a gente assina aqueles pacotes, né? De, vamos, sei lá, 100 gigas, não sei quantos gigas, e quando você vai ver, nem é distribuído da maneira como é comprado, né? Então você paga 100 gigas, não chega nem 10, tá pagando um pacote extremamente caro,
mas não está tendo o serviço prestado. Então, também é um caso de direito do consumidor que a gente acaba discutindo bastante. Deixa eu ver se o doutor Henrico já conseguiu resolver a questão da internet. Obrigada, Katiuska. Avisou que a internet está funcionando. A câmera tá. Isso, tá do lado. Aí. Vamos lá. Bom, para onde a gente parou, doutora? Acho que é das contas essenciais, né? Se tiver algum problema na questão da distribuição ou ajuste técnico, como que a gente resolve essa questão? Já que não tem a possibilidade de ir até o local físico, né? Resolver essa questão, como que a gente resolve se a gente tiver algum problema na distribuição de luz? Então, vamos lá, respondendo. São os canais disponibilizados na internet, certo? E pela central de atendimento. Só ligar, solicitar a urgência, que aí sim eles vão fazer a devida solicitação. Naquele horário específico, o profissional vai e faz a devida manutenção. Agora ficou muito melhor a imagem. A imagem e o som, doutor, era a internet mesmo. O Wi-Fi que não estava colaborando com a gente. Então, eu vou dar Certo? sequência. Vou falar um pouquinho a respeito do projeto de lei 823, tá? Considerando o cenário financeiro, que não é o mais favorável nesse momento, como que fica a situação do consumidor em relação às dívidas já existentes? Elas poderão ser cobradas nesse período? A doutora se refere a que dívidas, por exemplo? As dívidas, por exemplo, de financiamento habitacional, financiamento de veículo, renegociações de empréstimos pessoais, nessa seara, né? Bom, a gente, de primeiro momento, eu oriento a resolver extrajudicialmente, né? Então, mandando e-mails, né? Tentando documentar essa situação em caso de uma negativa. Mas é pesquisar, por exemplo, se você falou de financiamento, por exemplo, determinado banco. Você manda o e-mail para o banco, pede aí um acordo, uma suspensão, na verdade, se já tiver algumas contas em atraso, mas se tiver a conta do mês a ser vencida, você pede a suspensão, levando em consideração a atividade financeira da pessoa, essa situação que está ocorrendo toda, por um prazo aí hábil de 90 dias, conforme orientação da FEBRABRAN. Aí, em caso de não solução, você pode revisar o seu contrato pelo artigo 6º, inciso 5 do CDC, os fatos sobrevenientes. Aí é uma situação na seara judiciária já, né? Uhum. Uma outra dúvida que vem também, sendo bem reincidente nas nossas redes sociais, é a questão desse prazo, né, que foi dado de 90 dias para negociação. Durante esse período de 90 dias, as empresas elas podem negativar o nome dos consumidores pelo não pagamento, por exemplo? Então, teoricamente sim, né, doutor? Elas podem levar isso para os órgãos de proteção ao crédito. Se o consumidor não tiver documentos hábeis explicando que ele a boa fé, né, de ter procurado a instituição e ter resolvido. Pode sim, não nada impede. Tem lá o seu boleto vencido, tem um contrato, ela pode sim levar isso para o cartório, judicialmente. Mas foi bom você ter falado isso, porque tem um projeto de lei, desculpa, falando da possibilidade de não levar isso para os órgãos de proteção ao crédito, as contas, né? Uhum. O projeto de lei, ele explica essa situação. O projeto de lei é 823 de 2020. Ele está ainda em fase de aprovação para o Senado. O Senado ainda vai votar e vai adaptar algumas situações. Mas o projeto, melhor dizendo, ele inclui pagamento de dívida, a possibilidade, a suspensão, melhor dizendo, temporária de dívidas pelo período de 90 dias, que se refere a pagamento de dívidas, inclui juros e multas, cartão de crédito, financiamentos habitacionais, veículos, renegociações, empréstimos pessoais,
faturas de telefone, gás encanado, etc. E boletos de carnês de qualquer estabelecimento ou segmento comercial em função da pandemia do coronavírus. Então, você tem um prazo de 90 dias que você não vai, o seu nome não vai ser levado aos órgãos de proteção ao crédito. Essa lei ainda vai ser adaptada para o Senado, depois vai ser encaminhado para o governo, for ratificar ou não essa lei. Mas, sinceramente falando, acho pouco provável que seja aprovado, até porque tem muita situação envolvida, financeiramente falando, né? Bancos vão ser prejudicados, e afetar banco nesse país, a gente sabe que é um tiro no pé, né? Essa é uma opinião pessoal minha. Tu pode discordar, mas é uma opinião pessoal Era minha. isso que eu ia perguntar, se na opinião do doutor, como profissional, né? E vendo o cenário político que a gente vive, se esse projeto vai passar e ser aprovado. Porque existe sempre aquela questão, né, do projeto até ser aprovado, virar uma lei, só que quando você for aplicar ele no caso prático, ou seja, ele não tem nenhuma força de ser viável, acaba não sendo possível você transformar aquela lei no dia a dia do consumidor. Então, Aí, se a gente for pensar que essa lei seja aprovada, os bancos realmente vão perder, e por hora, os únicos que têm dinheiro nesse momento são os bancos, né? eles que podem oferecer algum tipo de empréstimo, alguma coisa, né? Inclusive, tem um outro projeto de lei que suspende empréstimos consignados, mas aí é fora a parte. Esse é um projeto que suspende dívidas, valores de dívidas, para não ser levado aos órgãos de proteção. Esse é o empréstimo consignado, ele suspende todos os valores que estão sendo debitados em folha salarial de empréstimo consignado a título de aposentadoria ou a título de folha salarial, né, registral, né, de CLT. Isso é bom, mas também é projeto de lei que a gente nem sabe se vai vingar ou não, né? Mas é um projeto. Bacana. E a respeito dos cancelamentos, né, das passagens aéreas, muita gente já estava com férias marcadas, muita gente já estava com viagens marcadas. Como que fica, já que com a questão do isolamento ninguém pode sair de casa, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, muitos já tinham pagos, né? Como que fica a questão do cancelamento das passagens aéreas? É, até um tempo atrás, eu estava me posicionando em posicionamento em relação ao contrato em si, o que havia sido contratado, o que havia sido pactuado entre o consumidor e a agência. Só que teve uma medida provisória recentemente, 925 de 18 de março de 2020. Então ela teve alguns requisitos aí que vai ajudar muitas pessoas. Eu vou até dar uma lida aqui, se você me permite. Essa lei, ela prevê a devolução de valores, estipula de prazo 12 meses, isenção de multa caso o consumidor opte por algum crédito para utilizar dentro da empresa, a partir da data que seria o seu voo. Então, assim, isso aí foi esboçado na lei, mas esse crédito, esse prazo de 12 meses, eu particularmente, acho muito tempo. Deveria ser pelo menos aí uns 6 meses, porque é um prazo muito grande para a empresa, né? Você vai ter uma carta de crédito para você utilizar dentro desses 12 meses, é muito tempo. Então, se a pessoa quiser hoje um reembolso, ela não vai ter o reembolso seguindo essa medida provisória. Ela vai ter que entrar com o judiciário, né? Entrar no judiciário e alegar, pedir essa revisão contratual, entendeu? Então, é uma medida provisória, ao meu ver, pode ajudar mais as empresas do que o consumidor. É mais para as empresas do que o consumidor. Eu acho que justamente para não quebrar as companhias aéreas também, né? Também tem um viés empresarial e político nesse sentido. Porque, querendo ou não, se as empresas quebram, vão quebrar também uma boa parte da economia do país, né? Porque a gente não sabe quando vai acabar isso, né? Você tem 90 dias da medida provisória, mas até lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é muito instável o que a gente está vivendo, né? Sim, sim. E quando tudo isso aconteceu, as
empresas, né, de aviação aérea já estavam tendo alguns problemas financeiros, né? Algumas chegaram a abrir falência, já Sim, estava sendo repercutido essa questão, né? Então, de repente, quando eles começam a se recuperar financeiramente, vem a pandemia e prejudica novamente a atividade empresarial deles, né? Então, eu acredito que essa MPV até mesmo nesse sentido, né? De que é uma situação complicada para todo mundo, infelizmente todo mundo vai passar por isso, né? Não vai ter saída, ricos e pobres, todo mundo está em isolamento, está em quarentena. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder sobreviver a essa situação, então talvez a medida venha nesse sentido, né? De garantir que essas empresas sobrevivam. Mas traz um ônus para o consumidor, com certeza. mas essa medida provisória, ela veio para regulamentar essa situação, mas já teve na verdade, um entendimento do MP a respeito dessa medida provisória, já divergindo um pouco alguns pontos da medida provisória. Então, você já vai começando a ver mudanças aí. Teve nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor falando sobre isso também, né? As pessoas que tiverem interessadas podem estar entrar em contato comigo. Então, se eu começar a ler pontualmente aqui, são muitos termos técnicos, né? Mas, assim, prevê para o consumidor direito de arrependimento, prevê direito de reembolso, mas isso só através de nota técnica, quer dizer, parecer técnico desses órgãos. Então, é o Ministério Público com o sistema, o Senacom, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, se uniram para poder resolver essa questão para o consumidor, né? E também para a empresa, né? Mas isso a gente tem aí uma incerteza. Estamos trabalhando sempre no campo da incerteza, porque já tem decisões também no judiciário, né, falando sobre, né, discutindo o contrato em si com as empresas aéreas, entendeu? Mas isso daí vai ter muita discussão ainda pela frente. E essa regra, ela é válida também a respeito das viagens efetivamente que já foram pagas, por exemplo, em resorts, passeios turísticos, essas coisas. A regra, ela também é válida? Vai ser possível o reembolso? Então, na verdade, isso que você citou está mais ligado aos hotéis, né? Mas vai depender muito da onde que o consumidor comprou. Porque se o consumidor comprou na uma agência, na CVC, na internet, por exemplo, quem vai se... ela é meio que um órgão intermediador, né? Mas, Hum, assim, tem uma responsabilidade solidária aí. Então, vai aplicar também essa questão. O hotel junto com a CVC. Mas aí você vai, se for pleitar isso judicialmente, você vai ter que colocar no polo passivo as duas pessoas e revisar o contrato, caso de uma negativa. Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas estavam lá no exterior. Aí, me parece que encerraram os portos e o aeroporto e nenhum nem outro ficaram, os clientes ficaram lá no estrangeiro. E o STJ já se pronunciou a respeito. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos estrangeiros. Então, o que você, na qualidade de advogado, você vai defender? Você vai defender, eu particularmente defenderia, que a compra foi aqui. Então, aplica o contrato aqui, entendeu? Então, tem essa discussão. Vai ter muitas discussões ainda, né? Mas ao meu ver, é isso. Eu acho que a gente tem que aplicar o CDC, né? E se o consumidor se sentir lesado, ele tem que entrar no judiciário. Porque a maioria das empresas aéreas não estão recusando eventuais reembolsos. Entendeu? Tentar, ao máximo possível, resolver extrajudicialmente. Se uhum. você vê da empresa tá agindo de boa fé e quer resolver, eu acho que é viável, né? Nesse momento, se a gente conseguir, assim como em todas as outras áreas do direito que a gente vem conversando durante a semana, o melhor cenário é o cenário do conflito, da resolução de conflito extrajudicial, ou seja, sentar advogado, parte e tentar fazer um acordo, porque o acordo vai atendê-los de forma imediata. Se a gente tiver que, em qualquer
situação de litígio buscar o judiciário ele vai ficar com uma demanda extremamente alta e o seu direito vai demorar bastante para chegar até você, né? Então É porque o Estado, né? Tá parado, 30/4. Então, assim, se você procurar o judiciário, só título liminar, só de você conseguir comprovar para o juiz realmente aquela emergência, né? Caso contrário, você vai ter uma... A gente não sabe se pode prorrogar o judiciário ou não, né? Muito provavelmente, acho que vai... a gente sabe quando que vai acabar essa pandemia, né? Mas o ideal é isso, é resolver extrajudicialmente. É a minha política de trabalho, Hoje eu consigo resolver bastante coisa extrajudicialmente, conversando com a outra parte, resolvendo no bom senso. O direito do consumidor, ele tem esses princípios, o princípio da boa-fé, o princípio da equidade, né? O princípio da harmonia dos interesses. Então, esses princípios devem vigorar na relação. A gente não tem que buscar uma parte ou outra, a melhor visão daqui, a melhor visão daqui. A gente tem que ver a função social do contrato. É isso que opera no Código de Defesa do Consumidor. Entendeu? uma pergunta bem residente também, respeito das mensalidades das instituições de ensino. A gente viu que as aulas foram suspensas, né? Obviamente, por causa do isolamento social. Muitos das universidades, das escolas particulares, dos cursinhos, estão disponibilizando aulas online, né? Mas e aquelas matérias ou aquelas aulas que não são possíveis serem aplicadas de forma online, ou seja, aquelas matérias de cunho prático, né, que você precisa estar lá presencialmente. Como que vai ficar essa situação? A gente pode colocar nesse campo aí cunho prático, a gente pode colocar mais as áreas da saúde, né? Medicina, né? Enfermagem, eles trabalham mais com cunho prático, como a doutora mencionou. Mas, assim, a minha orientação é tentar resolver com a prestadora de serviço se ela consegue fornecer um meio necessário, nesse caso, estender o pagamento lá na frente do curso. Se caso ela não consiga fornecer à distância. Tem possibilidade, o meu modo de ver, tem estudos no norma técnica do Sinacom dizendo que não cabe para esses profissionais da saúde aí, não cabe estudo em EAD. Eu acho que cabe. Dependendo da empresa. Se tiver um porte financeiro bom, eu acredito que cabe. Vai dar toda uma plataforma ideal, vídeo Zoom, etc. Eu acredito que, né, vai dar para... Mas aí pode ser que ela não consiga. E não conseguindo, aí o consumidor ele tem o direito de revisar o contrato. Entendeu? Ela pode muito bem pedir uma redução na mensalidade ou procurando manter o contrato, que ao meu ver seria a orientação, mantenha o contrato e prolonga as mensalidades lá na frente. Tem que ter calma, tem que agir de boa fé, porque é uma situação muito delicada. Muitas pessoas estão sofrendo isso, né? Eu, por exemplo, estou fazendo pós-graduação e a própria instituição Adamásio, ela estendeu algumas atividades avaliativas. Então, assim, tem que ter esse bom senso, né? Não são todas as empresas que fazem isso, né? São poucas. Mas é sentar e conversar e ver a melhor forma possível, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, acho que é isso. Então, nos contratos onde há a possibilidade de fazer a prestação de serviço de forma online, então as aulas que são mantidas de forma online, o contrato ele permanece da mesma maneira ou há a possibilidade de desconto ou suspensão? Ao meu ver, não cabe possibilidade de desconto, não. Eu acho que o consumidor, se pedir, não acho que é pertinente a solicitação. Se a prestadora de serviço está fornecendo adequadamente o ensino à distância. Porque, assim, por exemplo, o que seria de qualidade, que a gente fala o adequado, né? O serviço ele tem que ser de qualidade. Serviço de qualidade, ao meu ver, é você oferecer uma plataforma
uma área do aluno com vídeos aulas, uma ordem cronológica de aulas de forma lógica, entendeu? Acredito que isso seria, ao meu ver, o mais adequado e o mais pertinente. Mas, Se houver, então, a má prestação do serviço, por exemplo, a gente estava comentando até à tarde, falou que o curso de enfermagem deu um livro para ler e pediu o resumo do livro. Pronto, isso é uma má prestação de serviço. Como que a gente lida com a má prestação de serviço no direito do consumidor? então, mas aconteceu isso. Recentemente veio uma pessoa, falou, ó, eu faço enfermagem e a professora me cobrou uma mensalidade, sendo que eu estou em casa, ela me mandou um vídeo para eu ver e fazer um resumo do vídeo. Aí eu te pergunto, isso é adequado? Isso é de qualidade? Não é, né? Então, assim, não cabe, ao meu ver, não cabe o pagamento da mensalidade, e eu acho que ela tem que sentar e conversar com essa prestadora de serviço e ver a melhor forma, porque eu não aceitaria nem pagar 50% da mensalidade, entendeu? Porque não tá sendo adequado. Uhum. Não tem lógica, entendeu? Você vai lá, tem um grupo de WhatsApp, a pessoa manda um vídeo lá, vê o vídeo, entra nesse link e dá uma lida. Isso daí não é conteúdo programático, de estudo, pedagógico, não tem fins pedagógicos. Ao meu ver, tem fins pedagógicos, mas não está seguindo o cronograma, né? Então, com a má prestação do serviço, a gente consegue a rescisão do contrato, né? Na verdade, não seria nem prestação de serviço, né? Não seria nem má. Configuraria não prestação de serviço mesmo pelo CDC. Ela não está prestando serviço contratual que foi contratado. Então, ela entraria com uma ação divisional falar de alimentos, divisional do contrato, pedindo aí a rescisão ou a suspensão Aí tem que ver como que vai trabalhar com a intenção da pessoa, né? Se ela quer a redução parcial, total, o batimento, enfim, é uma questão de discutir. Mas ela pode sim pedir a revisão, nesse caso. No direito do consumidor, nós temos a figura dos serviços inadiáveis, né? Explica pra gente quais são esses serviços. Os serviços inadiáveis, eu posso citar um exemplo aqui. Os serviços inadiáveis, pode ser a administração de condomínios, por exemplo. Porque o condomínio, ele tem uma gama de serviços. E essa gama de serviços compreende limpeza, compreende portaria, né? Os próprios funcionários trabalham para a administração do condomínio, em prol dos condôminos. Então, assim, isso tudo é um serviço inadiável. Nesse caso, já não cabe ao consumidor, não dá margem a ele entrar ou pedir uma revisão ou entrar extrajudicialmente pedindo uma negociação. Não cabe. Assim, ele pode pedir, obviamente, extrajudicialmente uma prolongação. Já como aconteceu comigo em cliente, eu consegui prorrogar valores de cota condominiais. Consegui, mas porque a empresa também estava aberta a isso. Mas, assim, eles poderiam recusar se eles quiserem, se eles optassem por isso, mas é um serviço inadiável, né? Sendo esse serviço inadiável, meio que assemelha-se como se fosse serviço essencial. Agora, o que não pode acontecer é o condômino, a administração do condomínio, cortar a água do condomínio. Aí está errado, porque já está indo contra o que eu tinha falado inicialmente no vídeo, né? E seria contra o princípio da dignidade da pessoa. Né? A pessoa precisa daquela água, é uma conta essencial, né? Não pode, né? É passível, inclusive, de ação em tutela de urgência para ser restabelecido a água com esses fundamentos, né? Conferindo princípios constitucionais. Uhum. E como que fica a questão dos shows, das festas? Por exemplo, teve festa de casamento, festa de debutante, festa de colação, que já estava tudo pago, e agora que com a pandemia e isolamento social ninguém vai poder participar. O consumidor, como ele vai lidar com isso? A gente veio aí de uma série de eventos, né, nesse meio de tempo, Lollapalooza, por exemplo,
tivemos aí muitas pessoas buscando, né, nas empresas algum acordo. Foi por isso que insurgiu uma medida provisória e que prevê aí, se me permite, um artigo, a medida provisória 948 de 2020. O artigo 2º fala sobre, na hipótese de cancelamento de serviços, que aconteceu bastante, de reservas e eventos, espetáculos, prestador de serviço ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem. O inciso 1, a remarcação dos serviços das reservas e dos eventos cancelados. Inciso 2, a disponibilização de créditos para uso ou abatimento na compra dos outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. O inciso 3 fala sobre outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Isso aqui é extremamente importante. Porque o quê? O acordo a ser formalizado dá essa questão da boa-fé, a mera liberalidade entre as partes se unirem e resolver o contrato. Aí vem o parágrafo 1º. As operações de que trata o CAPT ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Aí vem a exceção. Desde que a solicitação seja efetuada no prazo de 90 dias. Aí vai a dica para os consumidores, aí, as pessoas que tiveram prejuízo nos eventos cancelados. Faça a solicitação do reembolso dentro desse prazo de 90 dias. E esse prazo de 90 dias vigora a partir da data da promulgação da lei. Eu não tenho a data aqui certa, mas a data da promulgação você tem um prazo de 90 dias. Então é um prazo decadencial, né? Você tem 90 dias para pedir um reembolso. Depois, você vai ter 12 meses, que é o prazo praxe que eles estão utilizando na medida provisória, justamente para flexibilizar para a empresa. Seria uma carta de crédito dado ao cliente, que ela vai segurar essa carta de crédito, esse valor, para poder, né, ter os custos, aí, digamos assim, subsistir os custos empresariais da empresa, né, para não falir, né, entre outras palavras. Em algumas situações do direito do consumidor, a gente tem alguns passos, né? Por exemplo, todas essas hipóteses, elas são necessariamente uma dependente da outra ou pode ser qualquer uma delas? Por exemplo, quando o serviço veio um produto errado, eu tenho a possibilidade de fazer a troca e se a empresa não fizer a troca, aí sim existe a possibilidade do reembolso. Eu não posso pedir o reembolso antes da troca do produto. Nessa medida provisória, ela prevê essa questão? Tem que passar pelo uma fase pela outra ou você pode solicitar direto o reembolso? Não, então, na verdade, você tem que pedir, solicitar direto o reembolso nesse prazo de 90 dias. Dá, mas como eu disse no inciso 3, você pode entrar em consenso com a prestadora de serviço, nesse sentido que você falou. Se tiver a boa-fé da empresa, ótimo. Senão, aí você vai ter que, infelizmente, buscar o judiciário, porque a medida provisória, pelo menos aqui lendo, não dá nesse respaldo. Uhum. Ainda vai ser discutido isso, né? Provavelmente ainda vai haver mudanças. Então, as discussões estão muito ligadas às decisões judiciais, né? Então, tá tendo algumas decisões, só que estão sendo agravadas, então tá tendo muito entendimento temporário, né? Eu diria. É o que está sendo usado hoje, mas a própria medida provisória está sendo objeto de ações de inconstitucionalidade, por exemplo, né? Então, assim, tem muitas coisas a serem discutidas, principalmente nessas questões, né? Então, antes de entrar no judiciário, acredito que seria mais importante, reiterando, procurar resolver extrajudicialmente. Acho que é a melhor forma, a situação preventiva, você se precaver para não levar ao judiciário, até porque vai ter custos também para a pessoa e uma série de coisas não é viável, né? A gente aqui está querendo resolver, dar a melhor forma para a pessoa resolver a situação dela. E última pergunta, como que fica os planos de academia e os cursos de assinatura mensal? Então, as academias é aquela mesma tese, né? Se você
praticamente todas as academias aqui, pelo menos da minha região aqui, estão fechadas, né? Então, isso às vezes a pessoa fechou um plano, né, 6, 12 meses, enfim, cada caso. Se fechou o mês e não usou, em todos esses casos citados, você tem que entrar em contato com a academia e pedir, solicitar a possibilidade de reembolso do valor. Porque o serviço, seguindo a tese inicial, não foi prestado. A não prestação de serviço enseja o consumidor a ter o direito ao reembolso. Ou levar, caso ele queira manter o contrato, lá na frente essa mensalidade para prestar o serviço. Agora, academia, existe também a possibilidade de fazer em EAD. Existe a possibilidade de fazer em EAD. Não descarto essa possibilidade. Só que é que nem eu volto a te falar. É aquela mesma linha de raciocínio. A empresa tem que oferecer todo o aval. Se eu não me engano, a Smart Fit está fazendo isso, só que não está cobrando. Não sei se ela está fazendo isso com um plano gratuito para depois começar a cobrar. Não sei, não estou por dentro disso, mas eu acredito que seja isso. Então, algumas academias, fica aí uma sugestão para quem é da área, a oferecer a esses seus alunos uma possibilidade, né? Em AD, quem sabe, faz aí contrata um profissional software, né? Para fazer uma plataforma legal, tudo, etc. E oferecer aí as aulas, digamos assim, avaliativas, assim, e a pessoa olhando, ela vai conseguir seguir aquele padrão. Eu acredito que dá para até negociar, fazer uma redução parcial da mensalidade, não cobrar o valor integral. Baixa, faz aí um valor que esteja de acordo, e se o aluno aceitar, ótimo, mas começa a aplicar isso para as outras pessoas. Assim os dois vão sair felizes aí, né, na história. Os dois vão ter um lado. Então, assim, basicamente, direito consumidor. No primeiro momento, a gente tem que tentar buscar junto às plataformas digitais, tentar entrar em contato com as empresas para fazer essa mediação ou um acordo, ou até mesmo uma revisão contratual, né? E caso você tenha uma negativa, ou seja, a empresa vai levar até o consumidor um documento oficial dando motivação para recusa, aí sim entrar em contato com o advogado para buscar o judiciário. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que ter bom senso, né? Entender que o outro lado também não tem culpa do que está acontecendo, tentar negociar para ver se há prestação de forma modificada, né, do serviço, seja ele online, seja de outra forma, ou a suspensão. No caso das academias, eles conseguem fazer o trancamento, né, da matrícula, e aí o tempo que você não usou, você arrasta para frente, né, e você continua depois quando tudo voltar ao normal. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É isso mesmo, doutora. A doutora sintetizou muito bem o que eu falei. As academias, prestadores de serviço, nesse caso, como a doutora mencionou, tem que agir com equidade, com boa fé, né? Com o princípio da harmonização dos interesses que impera no CDC. Tudo isso tem que ser colocado em prática na negociação, né? Eu quero pagar isso. Não é bem isso. Até porque a empresa, a academia, ela tem os seus custos, né? Então tem que entender o lado também da empresa. Tem que se colocar na posição do empresário, porque não é fácil você pagar uma fonte salarial, etc., tributos. Estou falando isso na academia, mas se enquadra geral, no caso de empresas de eventos, né? Enfim, geral. O consumidor ele tem que ter realmente um bom senso, agir de maneira que aquilo, não pensar estritamente nele, pensar num todo. Porque se eu quero dinheiro agora, a pessoa ela tem que desembolsar agora. E aquele dinheiro, querendo ou não, vai ser para girar o entorno empresarial. Então, assim, é um entendimento meu. Senta e conversa. Negocia. É a melhor forma. Senta e se resolva. Porque, assim,
que nem a doutora levantou, o judiciário já está lotado de processo, entendeu? Então, vai só ter mais transtorno para as pessoas e não é legal. Só lembrando o pessoal, quando o doutor falou que os prazos estão suspensos até o dia 30, eles estão suspensos até o dia 30, mas já tem portaria interna do CNJ prorrogando esse prazo por prazo indeterminado. Então, pode ser que os tribunais, eles façam, né, dessa portaria também uma portaria para os tribunais. Então, os prazos eles podem voltar depois do dia 30 de abril, porque muitos estão conseguindo fazer o trabalho remotamente, mas pode ser que não, porque principalmente no estado de São Paulo, o governador ele prorrogou por mais 15 dias o estado de calamidade pública, então pode ser que esse prazo também se prorrogue. Então, quando a gente fala para tentar resolver de forma amigável, é nesse sentido, para você conseguir uma resposta do judiciário, vai demorar um pouco para você conseguir, por exemplo, protocolar uma ação. Você protocola, mas não está contando o prazo, até a empresa ser citada, que é o start, né, no processo judicial, isso vai demorar muito. Então, tenhamos paciência nesse momento complicado de pandemia. É uma situação temporária. Isso vai passar, gente. Vai passar. Tenham fé que vai passar. E quando passar, seria interessante que todos estivessem em harmonia, né? Por que não? Exatamente, exatamente. A doutora falou muito bem. Acho que tem que ter calma o suficiente. Infelizmente, eu sei que não é fácil, meu, você ficar dentro de casa, trancafiado, não é fácil, né? Você tá só atividades domésticas, etc. Você sai para ir para o supermercado, sai para ir para a farmácia, mas assim, que nem a doutora mencionou, é temporário, isso vai passar. Não sabemos quando, mas a gente tem que ter calma o suficiente e acreditar. Vai dar tudo certo. Espero ter ajudado, colaborado com alguma informação útil aí para vocês. E não sei se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal que está assistindo a live, fica à vontade para perguntar. Estou aqui à disposição para poder solucioná-los aí. Agora já são 20h54. Eu não sei se o Instagram vai derrubar a live, mas eu deixo então o recado para o pessoal que tiver dúvida. Entra no perfil do Dr. Henrico Cardi, pergunta nos comentários da live, pergunta também no direct, ele responde para a gente. Se for necessário, a gente volta para dar uma parte 2 dessa live. Mas muito obrigada, doutor, por ter aceitado o convite de participar da live. A gente sabe que a agenda do advogado na pandemia ficou uma loucura. Muito obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. O senhor quer falar alguma coisa para o pessoal entrar em contato? Então, você mencionou essa questão de entrar em contato. Estou à disposição aí, tem o meu direct no Instagram. Pode mandar as mensagens aí, eu vou tentar sanar as dúvidas aí, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. E amanhã a gente tem o nosso último encontro da nossa Live Week sobre as implicações do Covid-19 no direito penal. E aí, quem vai vir para falar todas as explicações necessárias vai ser eu, né? Porque é meu ramo de especialização. E eu tô com um cronômetro aqui, então vou ter que dizer tchau para todo mundo. Amanhã, às 20 horas, Direito Penal comigo e com a doutora Luana. A live vai cair em 18 segundos. Tchau, gente. Obrigada para quem ficou assistindo. Até amanhã. Tchau, tchau.